Bom dia, bom dia, bom dia. Salmo 46. A fé perfeita em Deus. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transporte para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele se levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Amém. Esse é o nosso Pai. Esse é o nosso Pai. Obrigada, Senhor. Levítico 4. O sacrifício pelos erros dos sacerdotes. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando uma alma pecar por erro contra alguns dos mandamentos do Senhor, acerca do que se não deve fazer e fazer contra algum deles, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado que pecou um novilho sem mancha ao Senhor por expiação do pecado. E trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, e porá sua mão sobre a cabeça do novilho, e degolará o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação. E o sacerdote molhará o seu dedo no sangue, e daquele sangue espargirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Também porá o sacerdote daquele sangue sobre as pontas do altar do incenso aromático perante o Senhor, altar que está na tenda da congregação. E todo o resto do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. E toda a gordura do novilho da expiação tirará dele. A gordura que cobre a fressura e a toda a gordura que está sobre a fressura. E os 2 rins e a gordura que está sobre eles, que está sobre as tripas, e redenho sobre o fígado, com os rins tirará. Como se tira do boi do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho e de toda a sua carne, com sua cabeça, as suas pernas e as suas entranhas, e o seu esterco, isto é, todo aquele novilho levará fora do arraial a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e queimará com fogo sobre a lenha, onde se lança a cinza se queimará. O sacrifício pelo erro do povo. Mas se toda a congregação de Israel errar e o negócio for oculto aos olhos da congregação, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo se não deve fazer, e forem culpados, e o pecado em que pecarem for notório, então a congregação oferecerá um novilho por expiação do pecado, e o trará diante da tenda da congregação.
E os anciões da congregação porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e degolar-se-á ao novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho à tenda da congregação, e o sacerdote molhará o seu dedo naquele sangue, e o espargirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu. E daquele sangue porá sobre as pontas do altar, que está perante a face do Senhor, na tenda da congregação. E todo o resto do sangue derramará à base do altar do holocausto, e que está diante da porta da tenda da congregação. E tirará dele toda a sua gordura, queimá-la-á sobre o altar, e fará este novilho como fez o novilho da expiação. Assim lhe fará, e o sacerdote por eles fará propiciação, e lhe será perdoado o pecado. Depois levará o novilho sobre o arraial, e o queimará, como queimou o primeiro novilho, a expiação do pecado da congregação. Os sacrifícios pelos erros de um príncipe. Quando um príncipe pecar e por erro fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, aquilo que se não deve fazer, e assim for culpado. Ou se o pecado no qual pecou lhe for notificado, então trará por sua oferta um bode tirado de entre as cabras, macho sem mancha, e porá na sua mão sobre a cabeça do bode, o degolará, no lugar onde se degola o holocausto, perante a face do Senhor. Expiação do pecado é. Depois o sacerdote com seu dedo tomará do sangue da expiação e porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então o resto de seu sangue derramará à base do altar do holocausto. Também queimará sobre o altar toda a sua gordura, como a gordura do sacrifício pacífico assim. O sacerdote por ele fará a expiação do seu pecado, e este lhe será perdoado. O sacrifício pelos erros de qualquer pessoa. E se qualquer pessoa do povo da terra pecar por erro, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que se não deve fazer, e assim for culpado, ou se o pecado no qual pecou lhe for notificado, então trará por sua oferta uma cabra fêmea sem mancha pelo seu pecado que pecou, e porá sua mão sobre a cabeça da oferta pela expiação do pecado, e a degolará no lugar do holocausto. Depois o sacerdote com o seu dedo tomará de seu sangue e porá nas pontas do altar do holocausto, e todo o resto do sangue derramará à base do altar, e tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar, por cheiro suave ao Senhor, e o sacerdote fará propiciação por ela, e lhe será perdoado o pecado. Mas se pela oferta trouxer uma cordeira para expiação do pecado, sem mancha trará, e porá a mão sobre sua cabeça de oferta pela expiação do pecado, e degolará por expiação do pecado no lugar onde se degola o holocausto. Depois o sacerdote com seu dedo tomará do sangue da expiação do pecado e porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então todo o resto de seu sangue derramará na base do altar, e tirará toda a sua gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar, em cima da oferta queimada do Senhor. Assim o sacerdote por ela fará a expiação dos seus pecados, que pecou, e lhe será perdoado o pecado. Amém. Amém. A cada versículo que eu vou lendo assim, vai me aumentando, parece, não sei se essa é a melhor palavra, o quão maravilhoso é o Senhor Jesus.
e o quanto a gente ainda não tem, né, ideia do que Ele fez por nós. Então, que nesse dia a gente possa honrar o Senhor Jesus e verdadeiramente encher o nosso coração de gratidão, de amor a Ele, e dizer: Senhor Jesus, obrigada por ser nosso Rei, nosso Salvador. Obrigada. Obrigada, Senhor Jesus. E assim como no Salmo, né, que a gente possa aumentar a nossa fé, que a gente possa crescer em fé contigo, através de ti, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos ensine. Só através do Senhor Jesus a gente pode aprender a amar a Deus, a gente pode verdadeiramente ser leal a Deus, a gente pode caminhar nesse mundo conforme a vontade de Deus. Então, que o nosso coração hoje seja grato, honrados, aprendendo a ser filhos, aprendendo a ser servos ao Senhor Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada. Amém. Abençoado dia para todos nós. Abençoado seja o nosso dia, que seja um dia cheio da presença de Deus.